Olá mamães, papais, professores e todos que educam uma criança. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o corpo e a importância de tirar essa visão fragmentada que nós temos dele. Como observar e cuidar do corpo desde a primeira infância. Quando nós falamos sobre o corpo, vem sempre na mente a parte externa, né? Se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro. Então, hoje a nossa sociedade se preocupa muito com a aparência externa do corpo. Mas o corpo, na verdade, é a nossa morada e ele é uma coisa só. Ele é mente, ele é o interno, ele é o externo, ele é tudo isso junto. E ele tem um funcionamento próprio, tem os seus movimentos voluntários, que nós podamos bastante na nossa sociedade. Por isso a importância desse assunto. Eu venho refletindo bastante sobre o corpo porque eu faço aula de teatro lá no Teatro Escola Macunaíma. E nós temos um programa nesse semestre que é de expressão corporal. Com a minha professora e com a leitura que ela indicou, a gente vem tentando tirar bastante essa visão fragmentada do corpo, né? A mente separada do resto do corpo. Uma parte que funciona de uma forma não tem relação com a outra, isso está totalmente errado. Então eu vou trazer algumas coisas importantes aqui para a gente refletir e tratar das nossas crianças desde cedo. O livro que nós estamos estudando é esse daqui, O Corpo Tem Suas Razões, da fisioterapeuta francesa Thérèse Betterat. Ela criou um conceito de antiginástica. E o que é isso, né? Ela não é um alongamento, não é um tipo de ginástica. Ela diz antiginástica porque ela não é a favor dos tipos de exercício que a ginástica propõe. Quando você, por exemplo, está procurando diminuir a barriga, você vai lá e faz um monte de abdominal, ela é contra isso, né? Você só focar numa parte do corpo para cuidar. Não é só a barriga, porque aí você vai fazer abdominal, pode prejudicar a sua coluna. Então você trata um problema e cria outro. Por isso que ela criou essa antiginástica. São formas de você cuidar do corpo, de você fazer exercícios que entendam que tudo no corpo está conectado. Uma coisa que você vai puxar vai relacionar com outra. Se você vai tratar do pé, vai relacionar com a sua coluna. Então ela tem uma proposta bem interessante. Mas o mais interessante nesse livro da Thérèse é que ela fala que o corpo é a nossa primeira moradia, a nossa mais importante moradia, né? É nele que nós estamos o tempo todo. Então ela traz esse conceito de que a gente poda muito o corpo desde muito cedo, né? E aí, eu até vou ler aqui um trechinho para vocês, interessante do livro, que fala sobre as crianças. Só contextualizando esse trecho que eu vou ler, a Thérèse fala sobre nós mesmos adultos, né, imitando outros adultos. Então, a partir do momento que nós imitamos, nós deixamos de considerar a nossa individualidade. E aí eu vou ler esse trechinho para vocês, né? O disfarce e a imitação também os impomos aos nossos filhos. Com o intuito de ajudar, muitas vezes os atrapalhamos, pois não percebemos o corpo deles melhor do que o nosso. Reconhecemos mal a autêntica linguagem corporal da criança, principalmente quando se trata dos nossos filhos, porque não sabemos decifrar as mensagens do corpo todo. Censuramos nossos gestos e atitudes e recusamo-nos a vê-los no outro e, sobretudo, em nossos dobles. Não exigimos das crianças que sejam fiéis a si mesmas, mas sim a imagem que escolhemos para elas e que lhes impomos. A gente muitas vezes impõe a imagem que a gente quer na criança, né? Senta direito, né? Se comporta, faz assim, faz assado. E a gente tira muita espontaneidade do corpo da criança, que aqui, como ela diz, né? Na verdade, é muito mais perfeito do que o nosso, porque eles ainda estão vindo da natureza, do natural do corpo, se mexem com espontaneidade e a gente vai lá e vai podando da forma que nós queremos que eles se comportem, que eles se portem. Ela até comenta, né, a mania que nós temos de falar sempre para a criança, fique quieto, né, fique quietinho, paradinho, e isso vai podando a criança. Eu comento até um pouco mais, porque eu observo muito que as crianças adoram correr, né. Uma vez, até o ano passado, no Dia das Mães, sempre conto essa história para os meus amigos, a gente estava lá sentada esperando o horário de começar a apresentação e o meu filho e a amiga dele começaram a correr pela quadra, só
isso, de um lado para o outro, os dois correndo. De repente já tinham 10 crianças correndo junto com eles. Mais um pouquinho já tinha 30 crianças e eles só faziam isso, só corriam de um lado para o outro com um sorriso enorme na cara, e assim eles passaram o tempo até o horário da apresentação. Qualquer um ali poderia, né, ter dado uma de mãe, de pai preocupado, vai cair, vai se machucar, e poderia ter falado, para de correr, não faz isso, mas ninguém ali naquele momento fez. Ninguém caiu, ninguém se machucou e eles estavam muito felizes fazendo isso. Um outro conceito que a Thérèse traz é sobre a nossa arquitetura standard, né? Estamos muito populosos, as casas cada vez mais apertadas, os apartamentos mais apertados e tudo muito pequeno, e a gente se encaixa nesse padrão. Isso poda o nosso corpo também, né? A sala de aula com todos sentados, virados para a professora. Então a gente precisa valorizar mais os espaços abertos, trazer a criança para mexer o corpo mesmo. É importante na educação infantil, mas é também importante no ensino fundamental, no ensino médio. Precisamos movimentar o corpo, senão ele pode travar e criar mais problemas ainda. Então ela pede para a gente observar essa arquitetura standard, essa vontade de sempre estar encaixado, parado. Hoje em dia não cabe mais, né? As aulas precisam ser mais interativas e desenvolver mais o movimento das crianças também. E aí, nas minhas reflexões, né, sobre esse aprendizado do corpo, eu relaciono até com a abordagem Pichler, que eu já falei no vídeo sobre a escolha da primeira escolinha, né? A abordagem da médica húngara Emi Pichler, que traz também, as pesquisadoras da rede Pichler trazem muito a importância do movimento desde a primeira infância, né? Quando a gente estimula a criança a procurar o objeto sozinha, a ir atrás do objeto, não é que, mas tem que ajudar, o bebê ainda não sabe. O bebê ainda não sabe, mas ele está procurando entender. Então, tem esses exercícios, né, de deixar a criança no chão, gente. Deixa a criança no chão, não precisa prender na cadeirinha o tempo todo. Deixa a criança ficar um pouco no chão, ela vai se arrastar até o brinquedo, ela vai tentar se movimentar. Quando ela estiver andando, é lógico que a gente vai estar sempre de olho, né? Tanto mãe quanto o educador, todos que estão envolvidos estão de olho o tempo todo, mas deixa um pouco a criança explorar. Às vezes ela vai levar um tombinho e tá tudo bem, é só não se apavorar que você não apavora a criança também, né? E explorar esse corpo que está se movimentando, não é só a mão, não é só o braço, é o pé, é a perna, é a coluna, é tudo. Elas exploram muito melhor do que a gente esse corpo inteiro. E precisa deixar isso acontecer mesmo, né? E aí outra coisa importante que a Thérèse traz no livro, né? A imitação, gente. As crianças imitam os adultos. Nós somos as referências deles, né? Eles estão tentando entender o mundo, estão tentando se adaptar a uma sociedade, a uma cultura, e eles nos imitam bastante, não só na fala, mas nos movimentos do corpo. Se você observar o corpo do seu filho, pode trazer muito do seu corpo. Então a gente tem que ter o nosso olhar para nós, né? Temos que olhar no nosso corpo, tratar dessa nossa moradia toda e entender que nós estamos refletindo isso para eles. Eu, por exemplo, tinha certo trauma da minha altura, eu sou um pouco alta para mulher, mas era um padrão besta, né? E aí eu tinha muitas amigas mais baixas e acabava sempre me curvando muito. E eu sinto o meu ombro mais para dentro. E às vezes isso se reflete numa forma mais fechada de ser. E às vezes eu observo isso na minha filha mais velha, né? Uma forma mais fechada, justamente porque reflete essa imitação do corpo. A postura, a cara mais carrancuda, às vezes, né? Então observe no seu filho e observe em você. Não é que a gente tem que estar feliz o tempo todo e aberto para o mundo, mas observe, às vezes, como essas coisas podem estar interferindo no seu dia a dia, na autoestima, no jeito de lidar com as outras pessoas. Pode ser um desenvolvimento interessante para fazer. Por isso que é bom se observar, além de observar a criança. Uma outra coisa que nós aprendemos muito na pedagogia, né, é que a criança aprende a compreender o mundo e a interpretar o mundo através do movimento. É na interação com o meio, com as outras pessoas, com os objetos, que ela vai criando essa interpretação do mundo e essa compreensão. Então, mais aí um ponto, né, de como é importante trabalhar o movimento das crianças desde cedo,
tanto em casa quanto na escola, e observar esse corpo, que não é só um corpo físico bonito para mostrar para os outros, né? É um corpo importante para ter o bem-estar interno, tanto de criança quanto de adulto. Eu deixo aqui então a dica de leitura, né? O Corpo Tem as Suas Razões. Essa versão é um pouquinho mais antiga, porque eu comprei em sebo, comprei através do estante virtual. Então fica a dica, se vocês se interessarem em ir atrás, vai ter muito mais informações aí para vocês refletirem do que esse vídeo, com certeza. Tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Se curtiu, não esquece de compartilhar e dar um like aqui embaixo, tá bom?